ao doutor Henrique Correia Vasconcelos. Chega. Senhor presidente, posso começar? Pode começar. Senhor presidente, deputado Luiz Tibé, senhora relatora, deputada Renata Abreu, aos demais colegas que aqui vão nos agraciar com suas considerações sobre os temas aqui nos foram sugeridos e convidados, coligações e financiamento de campanha, demais deputados e a todos que nos assistem aqui. Quero, em nome da minha amiga Ana Márcia e da minha amiga Ezequiele Barros, aí fazer uma referência a todos que estão aqui presentes nessa audiência pública. Em primeiro lugar, nos foi concedido aí esse tempo para falar sobre 2 pontos. Então, vou tentar abordar esses 2 aspectos que nos foram sugeridos, né? Coligação e financiamento de campanha. São aspectos que, evidentemente, em determinado momento se encontram, se cruzam, mas senhor presidente, aqui é fazer com que algumas reflexões sejam apontadas, né, para eventualmente a gente debater se de fato existe uma real necessidade de mudança do que está posto, né? Uma vez que não é a primeira, provavelmente também não será a última vez que a sociedade brasileira, através do tema, né? E a esse respeito, a essa questão, eu vou começar falando um pouco sobre a necessidade ou não de alteração do nosso sistema político, né? A gente já vem de uma alteração, no meu entender, sobre a minha ótica, bastante significativa, né? Que já tem um certo apelo e a gente já começou a ver um reflexo nas eleições pretéritas de 2020, que foi o fim das coligações, né? O fim das coligações e a instituição da cláusula de desempenho, cláusula de barreira, né? Que já era para ter sido implantada há muitos anos, né? Inclusive é um reconhecimento histórico do próprio STF a respeito de um erro, né? Quando a sua concepção lá atrás, ainda no início dos anos 2000. Então, a alteração já para as eleições de 2020, propostas e executadas na reforma eleitoral de 2017, sobre o fim das coligações, ela, pelo menos sobre a minha perspectiva, ela já foi bastante significativa. A gente tem num processo de trazer uma tentativa de angariar alguma vantagem, né, em relação a isso. E com o fim dessa coligação, a participação efetiva dos partidos políticos foi-se e tentou-se já nas eleições de 2020 a busca por quadros significativos, por quadros mais consideráveis das agremiações partidárias, né? Porque houve uma depuração. Os políticos, aqueles que quiseram participar ativamente do processo político, tiveram que se juntar em agremiações para que pudessem, aí sim, atingir o coeficiente. Então, eu sei que muito se discute sobre o distritão, que muito se discute sobre o sistema distrital misto. Tenho visto até debates sobre a possibilidade de distritão misto também, mas eu trago a reflexão sobre se, de fato, neste momento, para essas eleições, uma vez que a gente só teve a experiência do fim das coligações numa eleição de parlamento mirim, se é necessário que a gente avance para essas eleições de 2022 com uma alteração substancial e significativa do sistema político, né? Tem uma afeição, né, já disse isso por diversas vezes, sobre o sistema distrital misto. Acho que ele é um sistema que traz
bastante representatividade. Então, ele atinge aquela regionalização do eleitorado, ele atinge a participação mais efetiva das suas cobranças, ao mesmo tempo ele respeita bastante também a participação das possibilidades de minorias, uma vez que fica respeitado também o sistema proporcional, seja ele em lista fechada, em lista aberta, e acho que a gente tem que evoluir, amadurecer a ideia de debate contínuo sobre isso. Se a gente debate hoje para aplicar esse sistema já em 2022, sobretudo quando distritos devem ser realizados, devem ser sistematizados, né? Então, eu acho que isso pode ser um assodamento. Entendo que o debate sobre alteração do sistema ele é válido e ele deva ocorrer. Agora, ele não deve ocorrer apenas em véspera da eleição. Ele tem que ter uma dosagem, uma calibragem interessante sobre esse aspecto para que, quando tiver o produto maduro, a gente faça o experimento. A gente faça nas eleições de 2024 um experimento em relação ao parlamento mirim, das câmaras de vereadores, e a gente possa aplicá-lo já nas eleições de 2026. Então, assim, essas são considerações que eu quero colocar à reflexão para que a gente entenda se de fato há ou não a necessidade sobre coligações da gente fazer uma alteração substancial neste momento, né? Entendo que o distritão não é o melhor sistema, né? É um sistema que ele, de fato, reprime a participação de muitos quadros sociais, de muitos núcleos da sociedade, que hoje está cada vez mais plural, e, portanto, em relação ao distritão, eu não acredito que seja a melhor solução. Por fim, em relação a esse tema, para poder entrar um pouco sobre financiamento de campanha, fico aqui essa reflexão se de fato é necessário mudar. E se sim, se for necessário mudar, que a gente evolua para um distrital misto no tempo e prazo adequado, não para as eleições de 2022. Enquanto ao financiamento de campanha, que eu acho que também é importante a gente abordar aqui, depois, se tiver mais tempo, a gente tratar mais especificamente, eu sou um defensor fervoroso do retorno do financiamento através de pessoa jurídica. Acho que naquela quadra histórica em que vivemos lá atrás, né, no julgamento da ADIM 4650, eu acho que naquele fervor, né, do núcleo da Operação Lava Jato, onde todos os fatos foram abordados de uma maneira muito midiática, muito incisiva, talvez não restasse ao STF outra decisão senão aquela tomada naquele momento. Talvez. Embora a própria Câmara dos Deputados, os senhores deputados e deputadas, em momento também, em resposta adequada naquele tempo, né, ainda sobre a batuta da presidência do ex-deputado Eduardo Cunha, os senhores votaram projetos que incluíram no texto legal a possibilidade de doação por parte de pessoas jurídicas, né? Esse projeto chegou a ser aprovado, depois esse projeto foi vetado e a Câmara manteve o veto, mas sobre uma outra ótica política, sobre uma outra quadra social em que vivíamos. Não é a realidade de hoje, com tudo que se depurou com o tempo e com tudo que estamos vivendo. Então, acho sim que a Câmara deve ser altiva, né? Deve colocar a sua voz, se essa for a maioria, e enfrentar os fatos, enfrentar a realidade de que é necessário, logicamente, com a calibragem, com a dosagem adequada, com limites, com tetos, com doações específicas, com aqueles que não participam, com aqueles que participam de eventuais contratos públicos impossibilitados de fazer doações. Um projeto até semelhante com o que a Câmara votou ainda em 2014, em 2015. Mas que isso seja votado ao debate de uma maneira forte, de uma maneira, como eu disse, altiva, sem preocupações de lado, porque a imprensa pode dizer isso, que essa parte da sociedade pode dizer aquilo. Porque o que a gente está vivendo, e eu falo muito mais como advogado, inclusive, do que como um cientista nesse momento, é de que o dinheiro, senhores deputados e deputadas, o dinheiro do Fundo Especial de Financiamento, o dinheiro do Fundo Partidário,
em sua grande maioria, ele não chega na ponta. Ainda mais em eleições municipais. É muito raro a gente ver um candidato a prefeito de um município interiorano, um candidato a vereador, ter qualquer tipo de participação em relação a esses recursos públicos. Assim como é muito raro, é muito inconstante a gente exigir de uma sociedade que mal consegue colocar a sua comida na mesa, que façam doações de recursos pessoais para as campanhas eleitorais. A nossa sociedade, né, de maneira cultural, por ausência de educação, qualquer que seja, ela está acostumada a pedir aos políticos, a cobrar favores dos políticos, e não a doar, a fazer favores aos mesmos políticos. Então, senhor presidente, eu vi que meu tempo acabou, mas eu peço só para concluir aqui, para não demorar com os colegas, mais um minuto. Essas são questões que são postas e que, se não forem resolvidas, a gente vai fazer um faz de conta, porque a gente perde no quesito transparência, a gente perde no quesito fiscalização, porque termina esses próprios candidatos tendo que arrumar recursos públicos para financiar suas campanhas de algum modo. Se o dinheiro público não chega, se as empresas não podem financiar, se eles, os próprios candidatos, desde a eleição passada, são limitados ao percentual de 10% dos seus recursos, onde é que eles vão arrumar recursos, se as pessoas físicas também não doam? Então, a gente tem que, vamos dizer assim, parar de olhar só para o lado, de olhar só para as pressões sociais, pressões midiáticas, e enfrentar, fazer uma clara campanha de comunicação para que todos entendam que, de fato, é necessário esse enfrentamento. Então, fica aqui, senhor presidente, senhora relatora, demais colegas, para eu não estender muito o meu tempo, fica aqui as minhas reflexões sobre esses dois temas, porque elas são bastante consideráveis. E acerca disso, eu queria só fazer uma menção a um comentário do presidente do TSE, o ministro Luiz Fux, onde, numa entrevista recente sobre essa questão do financiamento, ele já aponta uma possibilidade de alteração de entendimento do próprio STF sobre o debate de inconstitucionalidade. Ele já diz, no atual momento, a decisão de instituir o financiamento eleitoral por empresas com teto fixo constitui uma decisão política que cabe ao Congresso, né? E também sobre o tema, agora para finalizar, o nosso coordenador-geral da Abradep, o nobre amigo e grande doutrinador Luiz Fernando Casagrande Pereira, já disse também em recente entrevista ao Estadão, e aqui, para parafraseá-lo, o Luiz Fernando, ele diz: essa questão do financiamento virou um tabu. Na época, o Supremo declarou inconstitucional aquele estado de coisas, não necessariamente todo o financiamento. Agora podemos calibrar, sem ofender a Constituição, para oxigenar a forma de financiar as campanhas no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, senhora relatora e os demais colegas. Obrigado ao doutor Henrique Corrêa Vasconcelos.